e situações extremas. Isso mesmo, meus amores, exatamente. Vocês devem ter visto as publicações que eu tenho feito aqui no meu Instagram, e nós já estamos há mais de uma semana publicando acerca desse tema, desse assunto, que é um assunto totalmente relevante. Não só para consteladores, para terapeutas, mas para todas as pessoas. Por que é um assunto relevante? Porque na história da maioria dos sistemas, para não dizer de todos os sistemas, tem memórias de guerra, memórias de batalhas, memórias de situações extremas. Às vezes não foi exatamente uma grande guerra, uma situação de guerra absoluta que a família viveu, mas muitas vezes pode ter sido um acidente gravíssimo, pode ter sido um incêndio, que é um acidente gravíssimo, pode ter sido um acidente natural, uma grande tempestade, um raio, uma coisa que, enfim, uma calamidade, que possa deixar marcas traumáticas na vida daquele sistema. Imagine uma pessoa, por exemplo, uma criança, era bastante comum antigamente, a criança sofria uma queda num poço de água, ou às vezes num lugar onde tinha uma situação de uma fossa, e às vezes ficava ali por várias horas. Não precisa de várias horas, às vezes bastaria uma hora só. Essas situações, elas são profundamente traumáticas, são situações extremas. O que pode gerar uma situação extrema? Pode gerar, por exemplo, uma fobia gravíssima. A pessoa simplesmente tem medo de ir a um banheiro e ficar trancada no banheiro. Simplesmente a pessoa pode ter medo escuta um som e fica tremendo, e fica com fobia porque tem cisma, porque a família sofreu graves prejuízos em função de raios, e, enfim, situações dessa natureza. Então, efetivamente, nós precisamos observar que situações extremas, elas trazem memórias traumáticas, e memórias traumáticas que, se não forem trabalhadas de forma profunda mesmo, como uma ferida que precisa ser debridada, aquela situação não se resolve. Então, muitas vezes, as pessoas, elas permanecem sem resultados em processos terapêuticos, porque os terapeutas não conseguem levar até o ponto de origem do trauma. E quando não se consegue ir até o ponto de origem do trauma, o que se passa? O trauma permanece. É como se nós estivéssemos cuidando de uma realidade olha que delícia, quanta gente entrando, isso, manda para mais 5 pessoas, esse aviãozinho aqui, e chuvinha de coração para vocês que estão entrando, olha que delícia. Quando não se trabalha a origem do sofrimento, a origem do trauma, sabe o que acontece? O sofrimento permanece. Às vezes a pessoa tem uma sensação de alívio momentâneo, mas dali um tempo, aquele sofrimento volta. É muito comum pessoas falarem, eu fiz uma constelação, eu fiz uma intervenção e simplesmente fiz terapia e já tentei tanta coisa e não resolveu. Então, quando não resolve uma memória traumática, quando não se resolve uma queixa, é porque a terapia, o terapeuta, não conseguiu conduzir até o ponto de origem daquela memória, daquele trauma. Foi até uma certa altura, mas não conseguiu ir até a memória traumática, a origem da memória traumática. Exatamente. Por isso que as pessoas às vezes chegam para um terapeuta e dizem assim, por exemplo, chegam para mim e falam assim, mestre, eu já tentei tantas vezes, eu já fiz tanta terapia e não consegui resolver ainda.
Outras vezes, algumas pessoas também escrevem para mim e dizem assim: mestra, eu estava lendo o seu livro, Além do Aparente, a verdade sobre o sofrimento humano. Mestra, e eu constelei, eu resolvi uma situação que eu estava vivendo. Simplesmente eu resolvi. Eu compreendi que aquele sofrimento que eu trazia tinha a ver com uma situação tal e tal e tal. Estou lembrando agora, faz poucos dias, um rapaz, ele fez uma imersão só em constelações comigo e leu o livro Além do Aparente. E ele veio e ele me disse: eu simplesmente compreendi, agora eu compreendi. Eu compreendi por quê que depois que eu li o seu livro e eu fiz imersão, por que as coisas fluíram para mim? Por que o meu relacionamento afetivo fluiu? Por que finalmente a gente conseguiu se resolver? Por que finalmente agora nós estamos felizes, somos uma família, temos filhos? Por que conseguiu se resolver? E aí ele completou: eu vivia um sentimento de solidão, um sentimento que eu não conseguia me conectar com a minha noiva, porque simplesmente havia uma memória transgeracional de um bisavô. Quando ele veio da Itália, ele veio e ele precisou renunciar a tudo. Ou ele renunciava a tudo para sobreviver e veio com outra família, com outras pessoas, ou ele não teria sobrevivido e eu nem estaria aqui. Então, quando eu estava lendo o seu livro, quando eu fiz a imersão, eu tive esse insight, eu tive esse... a história que eu estou vivendo é a história. Ela fica superficial. A pessoa não... Caiu, mas voltamos, né? Estamos aqui, Tá dando algumas falhas de sinal, mas estamos aqui de volta. Então, essa experiência de muitas vezes não se perceber a solução definitiva e efetiva para os sofrimentos é porque não foi tocado, não foi acessado o núcleo do sofrimento, daquele sofrimento humano. É por isso que eu tenho trazido para vocês toda uma consciência da importância dos terapeutas, dos consteladores, estudarem sobre situações extremas, que inclui a guerra, às vezes batalhas coletivas, né? Situações bélicas como essa que nós estamos vivendo, da Rússia em relação à Ucrânia, da Segunda Guerra, da Primeira Guerra Mundial, da Guerra do Paraguai, da batalha aqui do Contestado, enfim. Mas nós também sabemos que existem batalhas pessoais, né? Batalhas individuais, situações extremas individuais. Vocês podem imaginar uma criança... Bom dia, Fernando, que bom que você está me acompanhando. Bom dia, Regina. Será que você pode ligar o ar no 17? Imagine uma criança, né? Uma criança que vive na sua comunidade, no seu lugar, de maneira às vezes muito, né? Muito singela, muito simples, e de repente essa criança começa a ser assediada, e essa criança enfim, é abusada, né, por familiares. Essas são situações extremas. São situações extremas que levam a experiências profundas de traumas. Pode levar a pessoa a ter asma, a ter situações pulmonares gravíssimas, como se ela tivesse sem ar para receber. Por quê? Porque ela foi capturada. Imagina uma criança que passou por isso, não uma vez só na infância, que passou durante 2, 3, 4 anos durante a sua infância. Ela não passou por uma guerra coletiva, ela não estava na Ucrânia, ela estava numa pequena aldeia aqui no Brasil. São memórias traumáticas intensas que elas podem ser curadas se o terapeuta sabe como conduzir. E nós temos pouquíssimos cursos na área de constelação. Esse curso que está aberto para vocês se inscreverem, esse treinamento avançado, é o primeiro e único curso que tem nessa área, de lidar com situações extremas, de lidar com traumas e memórias de guerras. Exatamente. É o primeiro curso.
Por isso, quando você é um terapeuta e você pensa, puxa, é verdade, eu já tive tantos casos assim, por isso que talvez com aquele cliente não resolveu, com aquele outro cliente não resolveu. Por quê? Porque você não sabia. Você não sabia. Nós só podemos resolver e conduzir até o ponto de origem de um trauma quando nós aprendemos a lidar com essas situações. E é isso que eu vou ensinar para vocês no treinamento avançado de constelações e memórias de guerra. Quando que começa? Começa dia 25, sexta-feira agora. Nós vamos trabalhar das 9 até o meio-dia, já trabalhando numa conscientização pessoal do terapeuta. E depois nós vamos trabalhar durante mais 6 horas esse treinamento avançado de constelações e traumas de guerra. Exatamente. Exatamente. Por quê? Porque nós precisamos aprender de uma forma sensorial, de um modo fenomenológico, como lidar com essas situações. Porque, em primeiro lugar, para nós aprendermos a conduzir o cliente até o ponto da origem traumática do seu sofrimento, nós precisamos, doutora Sônia, nós precisamos lidar com as nossas próprias memórias. Muitas e muitas vezes nós não conseguimos levar o cliente até o ponto de origem do seu trauma, porque nós ainda não trabalhamos as nossas memórias pessoais de situações extremas. Todo terapeuta precisa trabalhar os seus temas de memórias extremas, os seus temas ligados a memórias extremas, a memórias de guerra. Exatamente. Sim, por isso que se você faz a inscrição para essa formação, você recebe junto o bônus de fazer o treinamento avançado em constelações sistêmicas. Por quê? Para nós lidarmos com um ponto de uma memória traumática, é fundamental que nós tenhamos resiliência, que nós tenhamos coragem, que nós tenhamos discernimento. Quantos e quantas pessoas, profissionais da terapia e de outras áreas, querem a solução, mas por conta da memória traumática ser tão intensa e de não ter a informação, certamente para muitos de vocês essa informação é nova, essa informação que eu estou fazendo agora aqui, oferecendo agora aqui, não consegue lidar, não consegue curar, não consegue resolver a memória traumática, não consegue acessar. Porque está tão à flor da pele o assunto, tão à flor da pele, que a pessoa não consegue. Ela não consegue. Ela não consegue, como ela não tem a informação, ela não vai além. Ela não vai além. Certamente agora, muitos de vocês, com essas informações que eu estou oferecendo, né, Mari? Né, Leila? Com certeza, muitos de vocês, por conta dessas informações que eu estou oferecendo agora, já estão falando, para quem que está caindo uma ficha agora, escreve aqui, né? Deixa eu voltar aqui na pergunta da nossa querida doutora Sônia. Criança com ansiedade que se interessa por programas de guerra pode ter algum trauma de guerra? Totalmente. Totalmente. Imagine, ansiedade é cadê o pai? A dinâmica sistêmica da ansiedade é cadê o meu pai? Por quê? É o pai que leva a criança em direção ao futuro. É a criança que... É o pai que leva a criança em direção ao futuro. Onde está o pai? Vocês têm visto as divulgações ou as notícias sobre a guerra da Ucrânia? Essa semana, domingo, eu publiquei um vídeo nos meus stories que mostra uma criança se despedindo do seu pai. Seu pai vai para a guerra, um homem jovem, e essa criança se despedindo desse pai. Vocês viram a dor da criança?
dor, o desespero. Para onde que vai essa dor e esse desespero? Não vai quando passa a guerra, meus amores. Não vai quando termina a guerra. Não vai quando essa pessoinha agora de meses, né, faz os seus aniversários e talvez envelhece, e aí, né, o seu corpo físico deixa de existir. Essa memória não deixa de existir. Essa memória permanece no DNA, permanece na epigenética. Daqui 1 ou 2 gerações, pode ter pessoas, inclusive com transtorno de ansiedade. E pessoas apaixonadas. Já viram pessoas que colecionam armas? Pessoas apaixonadas, pessoas que não tipo assim, quase como que uma compulsão. É isso mesmo. A ansiedade é: cadê o meu papai? Cadê o meu papai? É ele, é a energia do pai que nos conduz com segurança para fora do nosso lar. A mãe dá a vida, a mãe entrega a criança, a mãe conduz a criança do ambiente seguro do corpo físico, da vida intrauterina, para a vida do lar. E o pai conduz a criança da vida do lar para a vida social, para a vida do trabalho, para a vida do relacionamento com a comunidade. A mãe dá a luz para a vida da família, do âmbito da casa, do âmbito da pessoalidade. E o pai, ele dá a luz, ele conduz para o nascimento social. O que é? Onde está o social? O social está no futuro, está no amanhã. O que o pai é responsável por fazer isso? Se o pai está na guerra, quem que vai fazer isso? É o desespero tão grande, tão grande, tão grande, tão grande. Quem vai cuidar de mim? A minha vida está em perigo. Eu ficarei desprotegido, porque a energia do pai é a energia do guardião. E aí vem toda a memória de quê? Toda a memória de ansiedade, de separação. Algo importante está sendo separado de mim. Então, doutora Sônia, se uma criança dessa vem para um processo terapêutico, onde o terapeuta entende sobre guerra... Oi, Pedro Lazarim, que bom que você está aqui. Se o terapeuta, ele entende de lidar sobre situações extremas, ele vai conseguir rapidamente ajudar essa criança a elaborar essas memórias. Não é tirar a criança de uma convivência com aquilo que ela sente atração, mas é utilizar isso como um meio, como uma ferramenta de cura. Então, né, eu não sei como é o seu nome, querida majestade. Filhos bem pequenos que os pais deixam para trabalhar, isso é ruim? É o que a gente vive, gente. Infelizmente, é a realidade do mundo, né? É ruim? É péssimo. É péssimo. É péssimo. Você imagine uma criança pequena que precisa do amparo, precisa da proteção, precisa da segurança dos vínculos, ser deixada com estranhos para que os pais possam trabalhar. Essas memórias, essas situações, o que elas lembram? Elas lembram situações extremas. Como é que tem sido lá na Ucrânia, naqueles corredores humanitários? Os homens vão para a guerra para defender a sua nação, a sua soberania, e as mulheres fogem com os filhos embaixo do braço. Aquelas crianças que não têm os seus pais, enfim, aquele horror, essas crianças estão onde? Vocês devem ter visto uma publicação que eu fiz agora semana passada, não sei se foi quinta ou sexta-feira, aqueles alojamentos lotados de crianças, com alguns adultos cuidando deles, porque eles são órfãos, seus pais morreram, eles não têm os seus pais, os seus guardiões. Então, quando a gente deixa um filho pequeno em casa para trabalhar
Isso pode disparar uma memória traumática terrível, terrível, uma memória traumática terrível, terrível. Porque em todos os sistemas existe a situação da separação precoce do vínculo de amor interrompido entre a criança e seus pais. Às vezes não foi por conta de uma guerra. Às vezes a situação extrema foi a mãe que morreu no parto do irmãozinho, quando essa criança só tinha 1 ano. E essa criança foi cuidada por terceiros, enfim, de algum jeito que ela sobreviveu, contudo, deixou um trauma. Vocês não veem quantas pessoas que têm relacionamentos simbióticos? Mal conhece uma pessoa, já está se apaixonando, já não vive sem ela. O que é a origem de relacionamentos simbióticos? Querida mamãe, querido papai, quando eu encontrar vocês, eu não vou largar nunca mais. Daí encontra aquele cônjuge, aquela pessoa, se apaixona por ela, assim, a perder de vista. Ela se apaixona, mas não é que está vendo aquela pessoa ali, nem está enxergando. É apenas uma pessoa que tem a mínima similaridade com aquele amor perdido, e a pessoa vai logo se apaixonar, mas ela não está nem enxergando quem está na frente dela. Ela nem tem motivo para se apaixonar por aquela pessoa. Motivo lógico, racional, de encantamento, de verdade, de admiração. Não. É apenas a dor dela sendo projetada. Então, meus amores, estudar sobre situações extremas, é um compromisso de todo terapeuta. Só terapeuta? Não, de jeito nenhum. Eu diria, um pai e uma mãe deveria estudar sobre isso, porque se um pai e uma mãe estuda, um adulto estuda sobre isso, vai compreender melhor a si mesmo e vai poder ajudar melhor os seus familiares, os seus entes queridos, sem sombra de dúvida. Agora, como é que nós vamos fazer? Mestra, mas eu tenho que trabalhar. E com quem que eu vou deixar os meus filhos? Por isso a importância, gente, do relacionamento da comunidade. Por isso a importância de andarmos juntos. Você tem uma amiga, tem alguém que você possa remunerar? Alguém que é muito próxima de você, uma comadre, uma avó, uma sogra, uma mãe, que você possa dizer, deixa você pode me ajudar? Você cuida dela durante tanto tempo? Fazer o revezamento. Eu trabalho durante tanto tempo, o cônjuge trabalha durante outro período e as crianças ficam sempre com a família ou com pessoas muito próximas da comunidade. Desse modo, elas ficam muito melhores amparadas e se liberam, se livram, se protegem de possíveis memórias traumáticas que podem ser instaladas, se é que já não estão instaladas na memória epigenética, por experiências antigas, e serão disparadas por esse sofrimento agora. Sabe, Carol, quando você faz essa pergunta, né? E os pais que se separam com criança pequena e perdem o contato com o pai? Então, isso também é abandono. Isso também é abandono. Claro que é abandono. Um casal quando se separa, é um casal que se separa. Pais não se separam nunca, porque a criança permanece ali. O filho permanece ali, criança, enfim, adulto, jovem. Pais são para sempre, filhos são para sempre. Pais não se separam nunca. O que existe é uma separação conjugal, da vida conjugal do casal, do vínculo, enfim, de casal. Mas não existe separação do vínculo enquanto pais desses filhos. Então, imagina, o casal se separa e aí o homem simplesmente não cuida mais do filho, não atende mais o filho, não fala mais com o filho. O que é? Certamente esse homem está vivendo provavelmente uma situação extrema, igual aqueles soldados que vão para a guerra e morrem, porque inúmeros dos que foram para a guerra já morreram. E deixaram filhos, não morre só as pessoas que não têm filhos, morre todo mundo. Numa guerra, como se diz, Deus me livre e guarde, não há escolha. Quantos desses nunca mais voltarão para ver os seus filhos? Nunca mais, porque morreu. O que vai fazer? O que os filhos vão fazer? Vão ficar à procura desse homem que um dia ela chamou de pai, mas que por conta de ter concluído o seu vínculo conjugal com aquela que antes, com quem ele era um casal,
com a mãe dessa criança. Ele entra dentro de uma memória de guerra, de uma memória de ir, de exílio, de luta, de batalha, de não voltar mais. Mas a criança continua procurando por esse pai. E como que ela vai procurar por esse pai? Ela pode desenvolver obesidade? Claro que pode desenvolver a obesidade. Por quê? Porque a criança só chega ao pai por meio da mãe. A mãe é responsável por manter o pai na ambiência, no coração, no afeto, na alma da criança. Mesmo que o pai já não tenha mais um corpo físico. Então, a criança procura o pai por intermédio da mãe. Ela vai recriar a própria mãe no seu corpo. Exatamente. Exatamente. Como é que resolve isso? Estudando e aprendendo as constelações épicas para lidar com memórias e traumas de guerra. Sem esse tipo de intervenção que debrida. É como debridar uma ferida, que precisa ir no núcleo. O terapeuta precisa estar muito treinado para ajudar o cliente a chegar nesse ponto. Só muda o cenário, meu amor, só muda o cenário. Olha lá, Sandra, tinha um bebê que chorava muito quando eu ia embora. Quantas crianças estão chorando hoje na Ucrânia porque o seu pai está partindo para a guerra? Quantas crianças choraram na Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial, na Guerra do Paraguai, quando os antepassados vieram do Nordeste, foram descendo para o Sudeste e para o Sul do Brasil? Quantas crianças ficaram chorando? Essas lágrimas estão onde? Estão, por exemplo, nas depressões, nas melancolias das pessoas da nossa geração. Ou nos nossos filhos, ou nos nossos netos, ou nos nossos pais. Vocês viram? Eu falei sobre Alzheimer essa semana. Uma pessoa que passa por uma memória dessa, de ter que se despedir do seu pai, vai querer fazer o que com essa memória? Imagina você, se você se despediu do seu pai. Imagina. E o seu papai amado e querido, nunca mais você pôde abraçá-lo, nunca mais. Você não sabe nem o dia e quando, você só sabe que ele partiu. Que ele foi para a guerra e ele não voltou. Ele nunca mais voltou. Pode ser a guerra do trabalho. Veio do Ceará para o Rio de Janeiro e foi morto, assassinado, atropelado por um trem, por um caminhão, qualquer coisa, morreu. Quer dizer, esse vazio, essa interrupção precoce de amor ficou ali. O que aconteceria com você? Aí passou o tempo, você foi fazendo aniversários e lidou com essa memória, guardou, não queria nem falar nisso, contava sobre isso às vezes para os seus filhos, para os seus netos, como era o seu papai, como era maravilhoso, e daí teve aquele dia e tal. Algumas pessoas falam, outras não falam, mas de todo modo permanecem em relação àquela memória. E aí elas começam a fazer um pouco mais de aniversários. Aí se manifesta o Alzheimer. E elas ficam, né, com aquele olhar perdido, assim, né? Aquele olhar no horizonte, né? Olhar perdido, não. É o pai perdido. Lá naquele horizonte, ela está esperando que o seu papai retorne. Ela está esperando que ele chegue. Ela está conectada com aquele amor que não se cansa. É assim. É assim. Então, a dor, ela não cessa enquanto ela não for tratada, enquanto ela não for curada. O amor não se cansa. Então, digamos, essa criança que chorava, Sandra, todas as vezes que se despedia de você, digamos, ela cresce, faz 6, 7, 8, 9, 10 anos e 15 anos e vai parar de chorar nas despedidas. É como se essa memória fosse para debaixo do tapete. Aí, de repente, encontra uma pessoa com quem ela se relaciona. E aí, ela desenvolve um vínculo simbiótico. Não é lá uma grande pessoa, mas ela não consegue, de jeito nenhum, se concluir aquele vínculo, ir para diante, porque está naquela memória traumática. E aí, quando envelhece, desenvolve o Alzheimer. Dentro de uma profunda e verdadeira busca de cura, de transformação e de amor.
e de amor. É lindo, né? Não é lindo demais? É lindo. É tão maravilhoso. É tão... Olha lá, Sandra. Meu papai teve demência e aos 11 anos ele teve que se despedir do pai dele e nunca mais pôde voltar. Demência, gente, é uma condição de uma verdade experimentada num outro espaço-tempo. Parece demência agora, mas num outro lugar foi totalmente verdadeiro. Essa pessoa precisava se defender, precisava sobreviver sozinha, precisava acumular alimento, porque senão ela não teria, precisaria segurar numa porta, colocar trincheiras, porque senão seria invadida, poderia ser capturada. Essas memórias extremas, elas estão presentes, meus amores, em todos os sistemas. Terapeutas recebem pessoas que vêm para tratamento. 98% das pessoas vêm para tratamentos terapêuticos porque elas não conseguiram resolver de forma cotidiana ou de forma mais usual, digamos assim. Eu costumo brincar, vocês já sabem, nas masterclass que eu faço sobre esse assunto, que se pode tratar com Neosaldina, com dipirona ou com planilha do Excel, a pessoa não vem para as constelações ou para as terapias sensoriais. Ela só vem quando não consegue mais resolver. Ela já tentou de tudo, e aquela enxaqueca terrível que continua. Lembra a publicação que eu fiz ontem? Por que aquela enxaqueca continua? O que acontece quando uma pessoa, uma explosão terrível, que parece que vai... O que é? E que, meu Deus, que horror! Parece que aquele clarão fere os olhos da pessoa. Essa memória vai para onde? Vai para a enxaqueca, para as gerações futuras. A pessoa não pode escutar nada, não pode ver nada, e ela tem que ficar quietinha num canto, como se ela estivesse presa num esconderijo, num porão, num abrigo de guerra. Aí, dali um tempo, vai voltando, passa. Quando nós aprendemos a fazer intervenções que vão diretamente na origem desses sofrimentos, que nós vamos no ponto, nós vamos no fato, onde houve essa memória, cura. Mestra, você está falando uma palavra tão séria. Tem certeza que você está falando isso? Eu tenho. E eu não quero que vocês acreditem no que eu estou falando, eu quero que vocês experimentem. Por isso que eu preciso treinar muito mais terapeutas nessa abordagem, porque a minha agenda está lotada, eu não tenho tempo mais de atender, eu tenho uma lista de espera enorme. Então, se você vem e se você aprende, você vai ajudar a si mesmo e você vai poder ajudar tantas outras pessoas. Porque resolve absolutamente. Mestra, dá um exemplo. Vou dar um exemplo para vocês. Um exemplo basiquinho. Bem basiquinho. Certa vez, eu tive uma cliente, ela era apaixonada por frutos do mar. Apaixonada por frutos do mar, apaixonada. Mas ela não podia comer frutos do mar, de jeito nenhum. Principalmente camarão. Porque dava uma alergia daquelas que fecham a glote, assim, um horror. E nós constelamos. Quando nós constelamos, qual que era o fato de origem? Os antepassados dela eram nórdicos, do norte, assim, da Europa, e eram pessoas que viviam muito, assim, de frutos do mar. E quando os antepassados dela vieram para cá, eles estavam passando por muita diversidade climática, muita diversidade climática. Então eles tinham que comer quase nada para poder sobreviver, para poder guardar para quando pudesse, para quando tivesse. O que o inconsciente dela fez? Se eu comer só quase nada de frutos do mar, eu não tenho alergia. Ou seja, eu posso comer só um pouquinho de frutos do mar. Porque se eu comer pouquinho, eu vou guardar esse alimento e eu sempre vou ter alimento. O organismo dela deu um jeito de fazer um alarme para que ela não consumisse todo o alimento e ficasse sem alimento para depois. Qual que era o alarme? Uma reação alérgica terrível que podia matar. Quando nós trabalhamos a constelação,
Ela chorava tanto, 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 tanto. E foi uma constelação no âmbito individual. Foi a coisa mais linda de ver. Curou. Absolutamente curou. Curou. Pode consumir o que for agora de camarão, porque agora, no inconsciente, no sensorial, na memória celular, por meio daquela técnica, por meio daquela vivência, nós fomos no âmago. Cirúrgico que diz, né? Foi cirúrgico. Simplesmente aquela reação alérgica, aquela intolerância desapareceu. Eu não estou falando para vocês não serem prudentes e nem fazerem falsas promessas. Eu estou dizendo para vocês, experimentem. Experimentem. Experimentem para vocês perceberem isso no seu DNA. Nos seus milagres, nas suas situações surpreendentes na sua vida. Porque quando isso acontecer com a sua vida, sabe o que vai acontecer? Você vai conseguir proporcionar isso para a vida de muitas outras pessoas. Porque todos nós carregamos situações crônicas, situações persistentes, que parece que é assim mesmo. Eu tenho que me adaptar, fazer o quê? Não vai resolver. Isso, a constelação, Kênia, encontra o trauma e também o soluciona. A constelação épica que eu ensino, né? Muitas constelações por aí não faz isso não, né? Muitas escolas de constelação não faz isso. Simplesmente coloca em movimento e muitas vezes nem explica nada, nem conversa nada e diz assim para a pessoa, para o cliente, eu nem vou explicar nada porque daí vai perder a potência, o importante é que vai agir. E você só volta daqui 1 ano, daqui 3 meses. Não, aqui na escola real, na metodologia que eu ensino, a constelação épica, você vai até onde o cliente permite. E você vai criando condições para que o cliente permita sempre dar um passo além para que chegue no núcleo dessa situação. A consciência do problema cura? A consciência do problema é parte da cura, doutora Sônia, mas não é a cura inteira. A consciência do problema nos dá a possibilidade de ter uma visão clara. Agora, para fazer uma intervenção absoluta, nós precisamos fazer o quê? Técnica, técnica, técnica. Aí é preciso de um terapeuta para sustentar o campo, para sustentar a vivência, para sustentar a condução dessa vivência, de modo que a gente possa, no aqui e no agora, encontrar e refazer essa dor, esse sofrimento, curar aquilo que está em aberto esperando. É lindo, né? Sim, dia 25, sexta-feira agora, para todos os que se inscreverem, nós vamos fazer essa vivência de tomada de consciência e de possibilidade de resolução. Isso para os inscritos no treinamento avançado. Nessa sexta-feira agora. Como faz para se inscrever? Manda um direct para mim. Isso mesmo. Você recebe de bônus o treinamento avançado de constelações sistêmicas, onde você se torna também um terapeuta constelador. Quanto tempo de acesso? 2 anos de acesso. Isso mesmo. O treinamento é síncrono e será gravado. Começa agora sexta-feira e vai acontecer durante outras 2 sextas-feiras de forma síncrona. As próximas turmas, não. As próximas turmas vai ficar gravado. Não é daí presencial, online síncrono, ao mesmo tempo comigo, participando da aula. Vai assistir só a aula gravada. É maravilhoso. Não só resolve, porque deixar o trauma aberto não resolve nada, exatamente, Kênia. Imagina, você vai deixar o trauma aberto, pode até piorar, né? Melhor deixar ele fechadinho lá. Isso mesmo. Os florais, Ana, toda intervenção sensorial, ela deve ser usada para a cura de traumas. Porém, os florais, eles também têm que ser usados de uma forma a realmente ajudar a elaborar as situações extremas. Imagine uma pessoa imagine uma pessoa que tem gagueira. E essa pessoa tem gagueira, e aí você vai dar um floral para ela, você fala, eu vou indicar o Floral Beat para você, porque é o floral que ajuda a pessoa a falar, a ter uma boa expressão. Tá bom, mas o que é que está na base dessa memória traumática? Se não resolve a base da memória traumática, é aquela história, o cliente vem e fala assim, enquanto eu estava tomando floral, até que ajudou, mas eu parei de tomar, voltei a gaguejar do mesmo jeito. Por quê? Porque ficou só enxugando gelo. Não resolveu o núcleo da memória traumática. É isso.
Então, toda intervenção que vocês aprendem aqui, na escola real, aqui comigo, são intervenções épicas, para realmente ir lá na memória do trauma e resolver. Vou contar uma outra história. Teve gente aqui que não estava na constelação do Guilherme? Tem alguém que não estava na constelação do Guilherme? Aqui? Quem não estava na constelação do Guilherme, responde eu. Como que você sabe que você não estava? Se você estava, você sabe que você estava. Porque a constelação do Guilherme é uma constelação épica. É uma constelação que ficou na história da escola real. A constelação do Guilherme foi feita por meio da... Então, vou contar. Olha lá. A Maria Caramelo não estava, a Vere não estava, a Giane não estava. Bastante gente não estava, né? Então, vou contar para vocês. O que aconteceu? A mãe do Guilherme, como muitas mães, graças a Deus, preocupada com o bem-estar do filho, muitíssimo preocupada com a situação e o diagnóstico do filho, falou, eu quero colocar o meu tema para constelar. E eu disse para ela, querida, você topa de colocar o seu tema para constelar numa sala Zoom, no YouTube, em rede mundial, aberto, porque eu estou na imersão de constelação. Se você concordar, eu conduzo o seu tema ali dentro da imersão de constelação. Não vai custar nada para você, além disso. Não vai custar nada financeiramente, não é? Não tem que pagar meus honorários. E ela concordou, claro. E ela trouxe o tema. Qual que era o tema? O tema é, mestra, o Guilherme tem um diagnóstico de transtorno do espectro autista. Ele tem todas as estereotipias. Guilherme tem 2 aninhos e pouco, mas ele fica dançando, se sacudindo, não come com os talheres, fala sons estranhos, não faz contato visual, enfim. Quem estava lá, olha lá a Mayra aqui, que estava lá, testemunha disso. E ele já faz, enfim, todas as terapias necessárias, mas eu queria ajudar o meu filho. Falei, muito bem, vamos, né, nos colocar aqui a serviço do campo e vamos trabalhar. E aí eu fui trabalhando, aquilo é uma constelação épica, é isso que eu vou ensinar vocês a fazerem agora, em relação a memórias traumáticas, memórias de guerra e outras memórias traumáticas de situações extremas. O que nós fomos percebendo durante a constelação? O Guilherme tinha, dentro do passado biológico dele, uma bisavó, uma trisavó, que foi capturada. Isso é uma situação extrema, né? A gente fala assim, minha avó foi capturada, minha trisa foi capturada. Parece só um fato, né? Gente, mas você pode imaginar você ser capturado? Você pode imaginar a agonia que é? Eu me dá até ia falar uma dor de barriga, mas é mais do que dor de barriga. Parece que eu vou me derretendo assim por dentro. Um horror. Parece que eu vou desmontando, né? E ele teve, então, uma antepassada que foi capturada. E na constelação, a coisa mais linda, essa pessoa falava assim, eu só quero me sacudir, eu quero me sacudir assim, parece que eu estou em volta de um lugar e eu quero me sacudir. E era uma sacudidela, tipo uma dança. E aí pronto. E nós observamos, e daí nós trabalhamos, olhamos para tudo isso, foi feita a constelação. Ao final da constelação, da sessão de constelação, naquele dia, em rede mundial, tá gravado, né? Os meus alunos, vocês que se inscreverem, né, para a formação épica, vocês vão ter acesso a esse material, porque ele está agora dentro do curso da formação de consteladores. O Guilherme pegou uma esponja, uma coisa assim, e fez contato comigo no vídeo e começou a pintar assim o meu rosto. Naquela noite já, a Eliane, a mãe do Guilherme, me fala que o Guilherme manejou, ele foi se alimentar com talheres, utilizou talheres para se alimentar. No dia seguinte, o Guilherme estava falando, as estereotipias tinham desaparecido. E ela não contou nada para os terapeutas do Guilherme, nada, para fono, para psicóloga, não falou nada. Ela falou, eu quero deixar para ver. Diz que foi.
Já naquela semana, as terapeutas falando, o que aconteceu com o Guilherme? Cadê aquele Guilherme que vinha aqui? O Guilherme não tem mais nada. Conversa, dialoga, contato visual, cadê esse estereotipias? O que aconteceu com o Guilherme? Em 15 dias, Guilherme estava de alta de todas as terapias. Guilherme é um gênio, Guilherme simplesmente está livre daquele sofrimento. Não é lindo, meus amores? Senta a mão no coração aqui, vocês que estão arrepiados como eu estou arrepiada aqui. É isso. Isso é constelação que resolve. Você vai no ponto e resolve. Vai no ponto e resolve. Vai no ponto e resolve. Isso é constelação épica. Resolveu uma memória traumática de captura, de situação extrema, que ele estava carregando. Onde, mestre, que ele estava carregando? DNA, meus amores, epigenética. Exatamente. Então, olha aqui a Fabrícia falando, a minha avó foi capturada a laço. A minha avó foi capturada a laço pelo meu avô. Índio bugre de um navio imigrante da Itália para o Brasil. A avó estava no navio e o avô a capturou. Memórias traumáticas, nós precisamos pensar assim, como, o que, daquelas memórias traumáticas que foram relatadas já pelos meus familiares, pela minha família de origem, como que elas se manifestam nas gerações atuais? Como que elas estão presentes nas gerações atuais? Do que disso está presente em mim? O que disso que eu preciso me curar? E como que faz para se curar? Procurando, sim, um terapeuta especialista em constelação épica. Mestre, eu quero constelar com você. Manda um direct. Porém, eu estou com uma lista de espera, gente, já para o mês de setembro. Eu recomendo que, se você conhece um constelador, fala para esse constelador vir fazer a formação comigo para depois ele atender você. Porque eu estou com a agenda lotada. Exatamente. Então, essas situações traumáticas, elas têm cura. Toda situação, todo trauma tem cura. É isso que eu gostaria de deixar para vocês. Trauma tem cura e trauma tem possibilidade. E trauma tem cura e para curar precisa de estratégia. E a estratégia das constelações épicas é uma das estratégias mais maravilhosas e eficazes que eu conheço. Exatamente. É isso. Basta uma pequena similaridade, doutora Sônia, com o fato de origem, com a memória traumática de origem, que dispara aquele sofrimento. Exatamente. Se eu indico seus alunos formados por você, costumo indicar, minha querida. Costumo indicar. Principalmente os alunos que agora estão sendo selecionados para fazer parte do meu Master. E, claro, transborda, gente. Eu tenho mais de 30 anos de profissão. Vocês podem imaginar a quantidade de clientes que eu tenho desde muito tempo? De clientes que vêm todo ano? A lista de espera é longa. E muitas vezes o sofrimento não dá tempo da pessoa esperar. Ela vai ficar esperando até quando com esse intestino preso? Vocês sabiam que intestino preso é memória de situação traumática, memória de fome? Você não tem o que se alimentar, vai precisar segurar nesse intestino. Intestino preso, isso. Intestino preso tem cura. Qual que é a cura? Constelação épica. Isso mesmo. Meus amores, valeu estar aqui hoje? Valeu? Então faz um print e me marca. E escreve trauma tem cura. Ai, que delícia. Isso mesmo. Ai, que delícia. Se 30 pessoas me marcarem, o que eu faço? Eu faço uma nova live amanhã, vocês querem? Faço uma nova live amanhã para vocês, isso mesmo. Se 30 pessoas me marcarem, eu volto aqui para fazer uma masterclass e continuar esse tema aqui com vocês amanhã. Um beijo, um abraço feliz e florido e até breve, se Deus quiser.